A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre Deus. Então, nós vamos continuar aqui a partir de Lucas 9:43, que diz assim: Deus é majestoso. Então, uma das definições de Deus é que Deus, ele é a majestade infinita, perfeita de todo o universo. Então, quando você pensar em Deus, pense que ele é majestoso. Ele é realmente o único Deus, ele é o único rei de todo o universo. Nenhum rei, nenhum reinado, nenhum príncipe se compara em majestade com a majestade de Deus. Então, isso é maravilhoso. Lucas 16 diz o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Agora, com Cristo, é pregado o Evangelho de Deus. Então, nós vemos aqui que a lei e os profetas, eles tiveram o seu vigor, a sua adoração, até quando? Até João Batista. Então, as leis que você vê lá em Levítico com relação ao templo, com relação à alimentação, com relação à punição dos crimes, o que era considerado crime, o que era considerado realmente algo grave, agora essa lei e os profetas, elas realmente finalizaram com João Batista. João Batista, João Batista, ele é o primo de Jesus, filho de Isabel. João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, agora, com Cristo, é pregado o quê? O Evangelho de Deus. Então, hoje, quando você pensar em Deus, não pense que Deus ele é um carrasco. Não. Deus, em sua infinita misericórdia, ele realiza aquilo que nós falamos da revelação progressiva. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, por quê? Porque Deus tinha no seu propósito realmente um desenvolvimento, que a lei chegasse até João Batista e a partir da pregação de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino passasse a ser pregado até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Então, dando continuidade, Lucas 3:8 diz o seguinte: Lucas 3:8 diz assim: só Deus é o único digno em todo o universo de ser adorado. Então, isso aqui é fundamental. A adoração, ela só pode ser realizada somente a Deus. Deus, ele é único, ele é um. E só existe uma pessoa, um ser que é digno em todo o universo de ser adorado, que é o próprio Deus. Então, nenhum líder espiritual, por mais abençoado, humilde que seja, pode ser venerado. Nenhum apóstolo pode ser venerado, nenhum santo, nenhum cristão, nenhum santo, como se diz, pessoas que se separaram para viver a vida realmente de adoração a Deus, pode ser adorado. A adoração, ela é somente para o Senhor, que é um Deus único. É o que nós vemos aqui em Lucas 3:8. Olha que interessante, João capítulo 1, verso 18, nos diz algo muito importante que muitas pessoas talvez nunca ouviram falar. Talvez você nunca ouviu falar isso aqui e você pode até se surpreender, mas você vai entender no decorrer do estudo o que significa isso. Deus nunca foi visto. Jesus fez Deus conhecido em sua encarnação. Você não entendeu errado. Deus, ele nunca foi visto. Porém, Jesus, quando veio à Terra, na forma humana, representou realmente Deus na forma humana. Não que Deus seja humano, porém, Deus, realmente, em Jesus, ele se faz o quê? Conhecido. Então, é muito importante entendermos isso. Deus é um Deus de mistério,
porém revelado em Jesus. Olha só que bênção. Por isso que Jesus teve que vir à terra, para poder cumprir com a justiça pelos pecados de toda a humanidade. Isso é muito importante. Olha só que interessante, em João capítulo 20, verso 17, e em Romanos capítulo 16, 27, fazendo referência aqui com João, diz o seguinte: Jesus nunca usurpou a glória de Deus. Jesus reconheceu e testemunhou que Deus é seu Deus e Pai. Então Jesus, ele nunca quis realmente tomar o lugar de Deus. Jesus, ele nunca realmente quis ser adorado no lugar de Deus. Por que Jesus nunca fez isso? Porque Jesus sabe que ele é o Filho de Deus. Ele é enviado de Deus. E Deus, ele é apenas um. E Deus, ele é o único digno de receber adoração. Ok? Isso é muito importante. E Jesus testemunhou de Deus. O próprio Jesus reconhece que existe apenas um Deus, que Deus, ele é bom. E isso é muito importante. Os discípulos chamavam Jesus de bom, e Jesus fala: por que você me chama de bom? Existe só um é bom, e esse bom significa Deus. Ok? Vamos aqui andar mais um pouquinho. João 17:3 diz assim: Deus é o único Deus verdadeiro, e Jesus é o enviado, é o Messias ou Machia, como você vai ouvir muitos judeus falando. Nisto consiste a vida eterna. Então, Deus, ele é único. Ele não tem subdivisões. Porém, Jesus, ele é o enviado de Deus. Jesus, ele é o enviado, o Messias enviado para poder realmente trazer a vida eterna. A vida eterna, ela está em Jesus. Por isso que você tem que confessar e crer em Jesus, porque Deus lhe deu a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Ok? Então, para terminar, João capítulo 4, 24 diz: Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. Não tem como a gente adorar a Deus conforme a carne. Nós podemos usar o nosso corpo e, logicamente, nós usamos o nosso corpo para poder prestar nosso culto racional. Mas a adoração, ela só pode acontecer em espírito. É na nossa parte espiritual, é no nosso espírito que nós adoramos a Deus realmente e em verdade. Agora, João 3,34, para a gente poder concluir, diz assim: Deus envia os seus missionários para pregar seu reino e dá o Espírito Santo em abundância. Deus, ele dá o Espírito Santo em abundância para todo aquele que o busca. E Deus abençoa e usa os missionários para poder pregar o reino do Senhor. Por isso que nós temos que ter um grande carinho, amor e investir com nossa oração, com nosso dinheiro, com nossa oferta nos missionários, porque eles são pessoas que têm um chamado único que muitos não têm. Por isso nós temos que realmente amá-los e ajudá-los, não somente orando, mas também contribuindo com o nosso dinheiro, com as nossas ofertas. E isso é fundamental. Amém? Então, nós concluímos aqui mais um pequeno estudo acerca de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você teve alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você gostou de uma parte aqui, comente também a parte que você gostou. Então, venha realmente comentar, para que possamos juntos aprender mais sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nós temos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, sempre buscando a orientação, sempre buscando a iluminação do Espírito Santo. Porque nós precisamos ter a iluminação do Espírito Santo para podermos entender realmente a letra da palavra de Deus. Então, não desanime, não se desespere, fique firme. Jesus está voltando e nós vamos continuar firmes, aguardando a volta gloriosa de Jesus. Que Deus seja adorado, porque Ele é o único digno de ser adorado. Essa oração que eu faço em nome de Jesus.